Estamos aqui com os irmãos. Alguns chegaram de viagem, como o meu xará, menino do Rio, né? Do Rio Júnior, né? E muita alegria tê-los aqui conosco. Sempre que os cariocas vão lá, sabe que eles vão voltar, né? Os mais recentes, né? Os que chegaram mais a tempo, a gente já sabe que... E agora, cada vez que a gente for, a gente vai trazer mais. Trouxemos agora, né? Trouxemos a Lívia agora, né? Está com ele também conosco aqui para congregar conosco. E estamos aqui, a Gisele está conosco, né, Gisele? A Gisele estava conosco lá no início, lá quando nós começamos, há 15 anos atrás, né? Os cabelos são os mesmos, né? Cresceu um pouco. E é muito bom ter você aqui conosco. A Dona Lourdes também está aqui conosco, é muito bom. E todos os demais irmãos também, é muita alegria, né? Que estão aqui conosco nessa noite. E vamos, né, fazer o que nós fazemos aqui neste salão, que é ler a palavra de Deus e compartilhar daquilo que Deus tem preparado para nós. Esse é o objetivo da nossa reunião. Falar aquilo que Deus quer que nós possamos ouvir para transformar as nossas vidas. E o tema para essa noite, sempre tenho falado o tema antes da mensagem, né? O tema para essa noite é: Deus não vos deu essa escolha. Deus não vos deu essa escolha. Quando nós estamos crescendo, logo quando criança, nós sempre queremos fazer as escolhas. As escolhas são algo que é natural da gente. A gente, desde cedo, a gente quer fazer as escolhas. Estava sentado no banco, a Leite foi colocar um lacinho aqui na Estela, já balançou a cabeça assim, ela já fez a escolha dela. Não quero essa presilha no meu cabelo. Você vê que não tem idade, né, para a gente mostrar o desejo de fazer a nossa vontade, né? Não sabe falar direito, mas ela sabe escolher. E dentro desse propósito, dentro desse desejo que é natural do homem, de fazer as nossas próprias escolhas, né, de fazer a nossa própria vontade, nós vamos nos deparar, muitas vezes, com a vontade de Deus. E aí? Porque nós vamos ter os nossos desejos, nós somos, né, a gente escolhe tudo, né? O pessoal de Minas gosta do angu puro, o pessoal lá do Espírito Santo gosta do angu já misturado, temperado, né? Lá em Moçambique o angu é branco, né? Porque o milho é branco, o angu é branco, mas o gosto é o mesmo. Mas a gente vai fazendo escolhas. Se você vai para o Nordeste, o gosto da comida é diferente do gosto do Sul. E Deus vai nos permitindo fazer certas escolhas. Deus vai nos deixando fazer certas escolhas nas nossas vidas. Mas chega um momento em que as nossas escolhas, elas são escolhas que devem coincidir com aquilo que Deus tem escolhido para nós. E é nesse ponto em que nós temos os nossos conflitos. E é nesse ponto que nós temos que fazer uma escolha entre fazer a escolha dentro da vontade de Deus ou fazer a escolha segundo o desejo do meu coração, segundo o que eu quero, não segundo aquilo que Deus quer. E Deus, depois que nós temos crido no Senhor Jesus Cristo e temos reconhecido Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, mesmo Ele sendo nosso Senhor, Deus não nos transformou em criaturas que Ele manipula. Deus não faz de nós como robôs programados. Ele nos aponta os caminhos. Como no passado Ele apontou para os seus servos: olha, hoje vos proponho a bênção e a maldição, a vida e a morte. E Ele falou: olha, escolher, pois, a vida e o meio. Mas Ele não obrigou a pessoa a escolher entre a bênção e a maldição. Então, dentro desse propósito, muitas vezes nós achamos que nós temos muitas escolhas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos algumas coisas, ou várias coisas, que Deus não nos deixou escolher. Deus não nos deixou escolher. Ele nos dá uma ordem, e no nosso, aqui na gramática, no português, né, o verbo está no imperativo, mostrando que aquilo deve ser feito imediatamente, que aquilo deve ser obedecido, aquilo não é para ser questionado. E eu fui colocando e montei três grupos, né, três grupos de escolhas que Deus não nos deixou.
para nós escolhermos. O primeiro grupo fala a respeito da nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos. O segundo grupo fala da nossa vida, da transformação da nossa vida. E o terceiro grupo fala do nosso envolvimento para a expansão da obra de Deus. Então nós vamos falar sobre a comunhão nossa e com Deus, sobre a nossa transformação pessoal e sobre a expansão no reino de Deus. E dentro desses 3 objetivos que nós temos aqui para essa noite, Deus não nos deixou escolha. Porque muitas vezes nós temos crido no Senhor Jesus Cristo, nós temos feito escolhas. Não, eu vou trabalhar nessa área, eu vou fazer isso. Mas Deus tem falado para você fazer isso, isso e aquilo. Então, vamos ler, no primeiro bloco que fala a respeito da comunhão entre Deus e os irmãos. Deus tem deixado para nós 3 ordens que Deus não nos permite escolher. Deus fala, sede santo, porque eu sou santo. Deus nos fala também que nós temos que perdoar uns aos outros. E Deus fala que nós temos que amar uns aos outros. Dentro do bloco de comunhão, sem ser santo, sem perdoar e sem amar, nós não conseguimos estar em comunhão com Deus e com os irmãos. E isso não é uma opção na nossa vida. Deus não deixou para nós, olha, escolhe aí, você quer ser santo? Mas se você não quiser ser santo, tudo bem. Não. Deus falou, olha, sede santo. E o motivo, por quê? Porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Vamos abrir nossas Bíblias. 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 16. Diz assim, versículo 16 de capítulo 1 de 1 Pedro: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Muitas vezes nós pensamos que nós temos que ser santo apenas para que as outras pessoas, para que a comunidade, para que a igreja, para que as pessoas que convivem conosco vejam as nossas atitudes e glorifiquem a Deus. E isso é verdade. Mas o primeiro objetivo, quando Deus manda e Ele não deixa para nós a opção de escolher, o primeiro desejo, a santidade, cabe a nós, porque Deus é santo. Sede santo, porque eu sou santo. Ou seja, Deus está dizendo para nós, olha, você tem que ser separado do mundo. Você tem que ser separado das coisas que tem aqui neste mundo, porque eu sou separado. Sede santo, porque eu sou santo. Este é um mandamento do Senhor para nós. Foi falado pela primeira vez lá no Velho Testamento, lá na lei de Moisés, em Levítico. O Senhor falou esse versículo. E agora Pedro repete esse versículo em outras partes da Escritura. Os Salmos repetem para nós esse mandamento. Então nós não temos a opção de ser santo, de não ser santo. Essa opção Deus não nos deu, de não ser santo. Ele deixou claro, olha, vocês têm que ser santos, porque eu sou santo. Olha, se você quer estar comigo, é dessa maneira. É separado como eu sou separado das coisas do mundo. Primeiro ponto é esse. O segundo ponto, Mateus 6, versículo 12. Mateus 6, versículo 12. Vamos folhear bastante as nossas Bíblias nessa noite, nesse entardecer aqui no horário de verão, Mateus capítulo 6 e o versículo 12 nos diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Ele já deixou claro, ele falou, olha, Deus, na nossa oração, quando o Senhor Jesus Cristo foi ensinar o seu povo a orar, no meio da oração ele falou, olha, vocês vão orar desta maneira. Você vai orar falando que você tem perdoado os seus devedores. Você não vai orar, Senhor, eu vou pensar se eu vou perdoar os meus devedores. Não, você vai orar já afirmando que você tem perdoado os seus devedores. Por quê? Porque Deus tem nos perdoado. E da mesma maneira ele falou, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Ou seja, nós vamos pedir e confessar os nossos pecados diante de Deus, depois que nós já temos perdoado aqueles que nos ofenderam. Não é primeiro nós recebemos o perdão de Deus, depois nós vamos perdoar quem nos ofendeu. Ao contrário, eu
perdoo quem me ofendeu para depois receber o perdão de Deus. Porque se eu não perdoei aquele que me ofendeu, como que eu vou receber o perdão de Deus? Porque certamente a minha dívida com Deus é muito maior do que a dívida que o meu irmão tem para comigo. Por isso que a ordem é essa: o perdão primeiro do pouco para depois receber o perdão do muito. E é isto que o Senhor não deixou para nós opção. Não é opcional na vida do crente não perdoar. A regra é muito clara: nós temos que perdoar quem nos tem ofendido. Ainda, 1 João capítulo 2, versículo 7, nós vamos fechar esse primeiro bloco falando a respeito da comunhão entre Deus e os irmãos. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 7. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 7. Diz assim: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. E esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, estará nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então não tem opção também. Poderia ter lido um versículo que fala simplesmente amai a Deus sobre todas as coisas. Poderia ter pegado lá os mandamentos de Moisés e falado apenas na forma imperativa. Mas aqui ele dá um exemplo e ele vai mostrando o que implica quando você não ama o seu irmão, nas implicações, que mostram. Porque João fala também nessa mesma epístola que como que eu vou amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu estou vendo? Não tem como. E aí ele fala sobre a pessoa que não ama seu irmão. Ele diz muito claro, que está nas trevas. Ele está nas trevas. Então nós vamos percebendo dentro desse bloco que nós temos definido aqui a respeito da nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos, que isto não é uma escolha para nós. Nós temos que estar em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. E para estarmos em comunhão com Deus e com os nossos irmãos, nós temos que ser santos, nós temos que perdoar e nós temos que amar. Sem esses 3 pré-requisitos, nós não vamos conseguir estar em comunhão com Deus. E isso, Deus não deixou escolha para nós. Não é opcional. Isso eu vou fazer, aquilo eu não vou fazer. É algo que todos nós temos que cumprir, porque é um mandamento de Deus para nós, dentro desse desejo que todo crente tem que ter, de ter comunhão com Deus e com o seu irmão. Ser santo, perdoar e amar. Seguindo em frente, pensando a respeito ainda da nossa vida cristã, das ações agora que mudam as nossas vidas, que mudam o nosso caráter, que nos transformam em crentes cada vez melhores, nós pensamos em 3 verbos para ilustrar isso, e 3 coisas que também Deus não deixou opção para nós. Primeira coisa que Deus não deixou opção para nós, se nós queremos uma vida cristã de progresso e de continuidade aqui neste mundo, é reunir. Não é opcional para o crente não congregar. O crente que não congrega, ele está indo contrário àquilo que a palavra de Deus tem deixado. Reunir, orar. A palavra também fala, orai sem cessar, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. E o terceiro ponto, ele tem que ser um adorador. É porque Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, dentro da transformação necessária e contínua que nós precisamos na nossa vida, para que nós tenhamos essa transformação, nós precisamos de estar congregando continuamente. Congregar, com vontade ou sem vontade, cansado ou descansado, alegre ou triste. O mandamento é um só: congregai-vos. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 25.
Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos. Não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vês que o dia se aproxima. Ou seja, está percebendo, amado, que o irmão não está congregando como deveria congregar? Admoeste o irmão. Irmão, venha, vamos congregar, é importante, vamos ouvir a palavra de Deus. Porque o próprio autor aqui, ele deixa claro, é o costume de alguns não congregar pouco, né? Ir pouco nas reuniões, né? Vai numa conferência que tem 5, 6 reuniões, ele fala, paguei as reuniões desse trimestre inteiro. Já vi 6, 7 reuniões uma vez aqui, então o próximo trimestre eu não preciso congregar, né? Já vi pessoas falando dessa maneira, né? Mas não é o que a palavra de Deus nos ensina. Não deixai-vos de congregar. Não deixar de congregar. Então é importante para nós, amados, nós estarmos congregando continuamente. Porque quando nós temos um problema e no próximo final de semana nós não vamos porque nós temos um problema, vai ser muito mais difícil a gente ir no final de semana seguinte. Porque ele tem um problema e mais que a gente não foi naquele, e aí a gente vai pensar, e aí no outro também não vai querer ir, e vai crescendo aquela vontade de estar longe dos irmãos. Então, o que nós temos que fazer é seguir o que Deus tem deixado para nós. Não deixai-vos de congregar, né? Não deixemos de congregar, vamos reunir, né? Vamos estar juntos com os irmãos, porque é congregando, estando uns com os outros, é que nós vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É que nós vamos desenvolver a nossa vida cristã. Não há outro local, né? É como diz uma canção, não existe soldado sem quartel, né? Não existe soldado sem quartel. E o nosso quartel, o local de nós estarmos nos preparando para as lutas, para as dificuldades que nós temos no mundo, é congregando, amados. É ouvindo a palavra de Deus. E quando a gente congrega, nós acabamos orando. Diz 1 Tessalonicenses capítulo 5 e 17. Orai sem cessar. Nós oramos aqui, que os irmãos oram uns pelos outros, né? Na reunião de quarta-feira tem sido precioso isso. Todo mundo ora uns pelos outros e todo mundo que vem recebe uma oração. E nós lembramos também daqueles irmãos que não estão aqui, não nominalmente, mas os que estão aqui. E nas reuniões, nas casas, tem esse privilégio de ir nas nossas casas, nós também temos que orar. E a oração é algo também fundamental nas nossas vidas, né? Nós lutarmos junto com Deus através da oração. E João capítulo 4, versículo 24, uma palavra sobre adoração. Dentro desse bloco de ações que mudam as nossas vidas, a adoração também faz parte. Porque Deus procura adoradores, meus amados. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando nós congregamos, quando nós oramos, quando nós estamos reunidos para adorar o Senhor, para lembrar da obra redentora do Senhor, nós também somos transformados por esses momentos em que nós estamos reunidos aqui. Fala versículo, o que diz-nos a palavra em João capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Versículo 23, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores, né? Então, o Senhor, na conversa com essa mulher aqui, Ele estava mostrando para essa mulher a importância, né, de adorar a Deus. E nós temos visto na palavra de Deus, nós lemos lá em Atos no capítulo 2, no capítulo 3, né, aquilo que a igreja fazia no começo, e eles tinham comunhão, eles partiam como de casa em casa, eles andavam juntos uns com os outros, né, sempre com esse intuito, né, de glorificar e de bendizer o nome do nosso Deus. Nós vivemos hoje um cristianismo, né? Até como nós temos ouvido hoje pela manhã, um cristianismo voltado para o homem, né? O louvor, né? é para o homem, não é um louvor para Deus. É algo que é contraditório até, né, pela palavra de Deus, né? As pessoas vão, né, naquilo que seria um culto de louvor a Deus e vão para um show. E quando o irmão, né, entra para cantar, ele é ovacionado como um ídolo do mundo, né? E as pessoas, né?
As irmãs casadas, solteiras, gritam para o cantor, lindo, lindo, e ele é casado, né? E a gente muitas vezes não está parando para pensar o que está acontecendo. Como é que nós estamos num lugar para adorar a Deus? Entra uma pessoa que é casada, e irmãs casadas, e solteiras, mas lindo, maravilhoso. Não pode, né, amados? Né? É algo que é engraçado, mas é triste, né? Seria engraçado se não fosse trágico, né? Se não fosse trágico, a gente não tem parado para pensar. Mas a adoração, ela é para Deus. A adoração, e o Senhor tem falado para nós que é em espírito, né? Porque é espiritual. Porque Deus é o quê? Deus é espírito. E a adoração a Deus é algo espiritual. É algo que envolve o nosso espírito. É algo que envolve a nossa parte espiritual que nós temos dentro de nós. Porque nós somos formados de carne, né? O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E é o espírito do homem que comunica com o espírito de Deus. E a nossa adoração tem que ser uma adoração espiritual. Porque é o que Deus tem deixado para nós. Isso não é uma opção. Não, eu vou fazer do meu jeito. Não, não tem o seu jeito. Ou você faz como Deus quer, ou você não está fazendo para Deus. Porque Deus não vai receber de qualquer maneira. Então, a adoração também é algo que transforma as nossas vidas. Porque nós estamos nos voltando para contemplar aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós acabamos sendo transformados com isso. E a adoração espiritual é algo que é contrário aos momentos que nós temos aqui neste mundo. A ceia, né, como nós celebramos aqui na igreja, é algo totalmente contrário aos espetáculos que nós temos aqui neste mundo, falando humanamente. Aquelas coisas cheias de pirotecnia, aquelas coisas cheias de luzes, de fumaça, de sons altos, aquelas coisas que envolvem que a pessoa muitas vezes ela entra em êxtase. É contrário àquilo, né, que nós temos feito, que é a contemplação. Você parar e começar a meditar naquilo que o Senhor fez por nós. E ali, em espírito, você vai glorificando a Deus. É algo muito difícil para nós nos nossos dias. Durante aquela hora que nós passamos aqui pela manhã, muito provável, poucos minutos, nós conseguimos ficar realmente concentrados, lembrando daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Grande parte do tempo, amados, pelo menos comigo, a mente, ela se distrai, se afastando daquele objetivo, lembrando, diante do pão e do vinho, lembrando do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Adorador. Nós temos que ser adoradores. Não é uma opção para nós. O Senhor nos chamou também para isso, para sermos seus adoradores. Então, para transformar as nossas vidas, para moldar o nosso caráter, nós temos que congregar, nós temos que orar e nós temos que adorar ao Senhor. Através das nossas vidas, através do louvor, através dos cânticos, através das poesias, né? Através daquilo que Deus tem estabelecido para nós. Então, que Deus nos ajude, né, a também transformar as nossas vidas através dessas três coisas que nós temos que fazer. Finalizando, o terceiro bloco de ações, ele visa a expansão da obra de Deus. Então tem uma sequência, eu tenho comunhão com Deus e com os meus irmãos. Eu trabalho na minha vida porque eu congrego, eu oro e eu adoro a Deus. Como consequência disso, eu vou pensar na expansão do reino de Deus. E aí, também nós não temos opção. Nós temos que ofertar, nós temos que pregar o Evangelho e nós temos que discipular. É algo também que não é opcional para nós. O Senhor também falou para nós de forma clara para isso. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 6, a respeito das ofertas. Primeiro Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7. 2 Coríntios. Diz assim, versículo 6 do capítulo 9 de 2 Coríntios. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Esse também é um ponto que muitas vezes nós temos sido falhos aqui na igreja, em ensinar, e tocar e falar para os irmãos.
a respeito das ofertas. Mas a Bíblia é muito clara a respeito desse ponto e não deixa dúvida para nós da maneira como nós devemos agir. E antes de falar de como nós devemos ofertar, o Senhor já deixa muito claro que aquele que semeia pouco, pouco se fará. Aquele que semeia com fartura, com abundância também se fará. Ele já deixa claro também que isso é um princípio que tem estabelecido no Antigo Testamento e que está no Novo Testamento. Nós não estamos aqui falando de evangelho da prosperidade, mas nós estamos falando aquilo que está escrito a respeito da maneira como nós temos que contribuir. Ponto. Versículo 7 ele vai falar: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Aqui não tem uma regra, não tem um percentual que Deus nos impôs e deixou para nós. Aqui sim, Ele deixou nós escolhermos. Aqui você pode escolher qual o percentual, mas Ele fala, segundo você propõe no seu coração. Esse é o primeiro ponto. Depois Ele fala, não com tristeza. Se você vai contribuir com tristeza, não contribua. Não com tristeza, está escrito. Não com tristeza, não contribua com tristeza. Né? Ou por necessidade. E isso muitas vezes é algo que tem que mudar na minha vida e na vida da igreja onde nós congregamos. E é impressionante. Se nós temos a necessidade de construir, de fazer as coisas, nós contribuímos, nós fazemos a obra. Mas o certo é nós contribuirmos a tempo e fora de tempo. A todo momento nós estamos contribuindo com abundância. Porque ele fala, não com tristeza ou por necessidade. Né? Tem que contribuir sempre. E ele fala, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama, né, a quem dá com alegria. A palavra também nos vai ensinando aqui, né, a respeito da pessoa dar segundo as suas posses, né, segundo aquilo que tiver proposto no seu coração. Mas, meus queridos, uma coisa é certa, todos nós temos que ofertar para Deus. Muitas vezes, porque nós não podemos dar a quantidade que nós queríamos, nós não damos nada. Às vezes nós tínhamos condição de darmos 10 reais, mas eu queria dar 100, aí eu não dou os 10. Amados, lembremos, nós temos que dar segundo tem proposto no nosso coração, segundo aquilo, as nossas posses, né, e com alegria. Né? Se eu tenho condição de dar aquilo, vamos dar aquilo que Deus tem permitido. O Senhor tinha que alimentar uma multidão, mais de 5.000 pessoas. Ele perguntou para os discípulos o que eles tinham. Eles falaram assim, eu não tenho nada. Não, Senhor, nós temos. Tem aqui 5 peixinhos aqui e alguns pães. É o que nós temos. E aí entregou para Deus. E o Senhor fez o que? O Senhor Jesus? Ele fartou toda aquela multidão. Com um pouquinho que os discípulos tinham. Então, nós devemos contribuir segundo nós tivermos proposto no nosso coração. Não com tristeza, não com necessidade, mas Deus ama quem dá com alegria. E também não é algo facultativo para nós. Nós precisamos de ofertar. O Senhor tem deixado isso para nós também, para nós contribuirmos. É um privilégio nós contribuirmos com a obra de Deus. É um privilégio nós partilharmos daquilo que Deus tem dado para nós. Recentemente eu ouvi um irmão falando de uma oração, ele orando a Deus, Senhor, mas o Senhor não responde a minha oração, eu estou precisando, eu estou passando por uma necessidade, o Senhor não me dá aquilo que eu preciso. E aí, né, nessa ilustração, ele fala assim, Deus vai falar para ele, eu já dei, mas eu dei através de um outro irmão, e aquele irmão está pensando que é dele. Ele está pensando que é dele, eu dei para ele distribuir, mas ele está pensando que é dele. E muitas vezes isso tem acontecido conosco. Deus tem nos dado, né, para nós partilharmos, mas nós achamos que é nosso. Né? E não queremos partilhar daquilo que Deus tem dado para nós. Lembremos, amados, mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe. Nós somos semelhantes a Deus quando nós damos. Porque Deus é quem dá todas as coisas, não quando nós recebemos. Às vezes nós queremos só receber, mas nós podemos muitas vezes ajudar e partilhar do pouco que Deus tem dado para nós. Então, dentro desse propósito da expansão do reino de Deus, nós temos que ofertar, nós temos que pregar o Evangelho. Né? Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16 e 15. E lhes disse, né, versículo 15 do Evangelho segundo São Marcos, né, e lhes disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vamos
vamos pregar o Evangelho a todo lugar. Vamos anunciar a respeito do reino de Deus. Também não é algo facultativo para nós. Eu posso fazer, não, eu não vou fazer, eu escolhi não pregar, eu vou só ofertar. Não vou pregar, vou só ofertar. Não, você não tem essa escolha. Ide, né? Aqui não fala, olha, é para os obreiros pregar o Evangelho, é para os presbíteros, é para os jovens que têm o dom de pregar, é para as missionárias, para os missionários, é para os pastores. Não, ide. É para todos, o Senhor falou para todos os que estavam ali com Ele. E repetiu isso várias vezes, da necessidade que temos de pregar o Evangelho. E em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, Ele fala que nós temos que pregar e discipular. Então, não é uma coisa simples de fazer, anunciar, pregou, se converteu, se vira. Não. Versículo 19 de Mateus 28. Ide por todo mundo, fazei. Olha o verbo, muito tempo ele está novamente. Olha só, o mandamento: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então também, né, é nossa obrigação ofertar, pregar e discipular as pessoas. Meus queridos, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós temos todos esses mandamentos que Deus não nos deixou escolha. Muitas vezes nós temos ficado na zona de conforto e temos feito aquilo que nós gostamos de fazer, aquilo que nós temos mais facilidade para fazer. Mas essas 9 coisas que eu citei aqui são apenas algumas de muitas coisas que Deus não deixou nós escolhermos. Que Deus não falou, olha, você faz se você quiser ou se você não quiser. Não! Ele deixou claro, isso é para nós fazermos, isso é para nós praticarmos. Para quê? Para que nós tenhamos comunhão com Deus e com os nossos irmãos, para que a nossa vida espiritual tenha um desenvolvimento e para que o reino de Deus tenha uma expansão aqui neste mundo. Não é uma somatória dessas coisas que vai fazer de nós crentes salvos no Senhor Jesus Cristo. Não é fazendo tudo isso que nós vamos nos tornar cristãos, mas nós fazemos todas essas coisas porque nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo e nós temos recebido o poder de Deus para fazer todas estas coisas. Nós temos recebido o poder de Deus para isso. Leamos, amados, Lucas capítulo 24 e o versículo 49. Deus tem nos dado poder para fazer todas essas coisas. Lucas 24 e o versículo 49. Ele diz bem assim: o Senhor Jesus Cristo estava prestes a ser assunto ao céu, e ele fala no versículo 49: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele está falando para os discípulos: olha, fique aqui em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder. E nós sabemos que Lucas foi quem escreveu também o livro de Atos. E lá no livro de Atos ele descreve o dia de Pentecoste, quando os discípulos estavam ali reunidos e aguardaram e eles receberam o poder vindo de Deus, né? E hoje nós sabemos que crentes no Senhor Jesus Cristo, selados com o Santo Espírito da promessa, nós temos o poder para fazer essas coisas. Nós não vamos fazer no nosso braço, na nossa força, na nossa capacidade, no nosso intelecto. Nós vamos fazer porque nós temos recebido de Deus o poder para realizar todas essas coisas. E Deus não nos deixou escolher. Saiba disso, meu amado. Se você está numa zona de conforto e escolheu fazer, né, se nós citamos aqui 9 coisas, uma ou duas dessas coisas, e você acha que está cumprindo aquilo que Deus determinou na sua vida, saiba que não. Saiba que todas essas coisas que nós falamos e muitas outras que estão escritas na palavra de Deus, não é algo que nós podemos escolher não fazer. Se nós não estivermos praticando, ou pelo menos tentando praticar, ou orando a Deus para que nós possamos praticar, nós estamos em falta diante de Deus. E nós precisamos de nos esforçar, porque nós não temos escolha. Lembre-se disso, Deus não nos deixou escolha para essas coisas. Nós temos que nos afadigar, nós temos que levantar de manhã e pensar: puxa vida, o que eu vou fazer hoje para a expansão do reino de Deus? Eu vou orar por alguém, eu vou contribuir, eu vou ajudar uma pessoa que se converteu, né? Eu vou para a reunião, eu vou orar, eu vou louvar o Senhor.
Eu vou perdoar aquele que me ofendeu e que eu preciso de perdoar. Eu vou me santificar numa área da minha vida que ainda precisa de eu trabalhar ainda mais. Então, todos os dias pela manhã, eu tenho que pensar sobre essas coisas para que eu possa desenvolver a minha vida espiritual. Não há outra maneira, amados. Se nós não temos preocupação com a nossa vida espiritual, se nós só lembramos das Escrituras nas reuniões de quarta ou nos dias de domingo, nós não vamos desenvolver a nossa carreira. Nós precisamos de todas essas coisas. Que Deus nos ajude a escolhermos fazer a vontade de Deus. Que Deus nos ajude a querermos estar segundo os princípios que Deus tem estabelecido para nós, olhando para a palavra de Deus e não escolhendo aquilo que Deus não deixou para nós escolhermos. Que nós possamos fazer a vontade de Deus na nossa vida, crendo que Deus, Ele nos capacitou para fazer todas essas coisas. Muitas vezes nós olhamos para aquilo que nós queremos alcançar. Às vezes nós temos os planos, os desejos, nós pensamos: Senhor, como que eu vou fazer isso? Mas nós temos que deixar nas mãos de Deus. Senhor, será que nós vamos conseguir fazer isso? Não, nós temos que deixar na mão de Deus e fazer aquilo que está ao nosso alcance. O mar jamais teria se aberto para aquele povo se eles não tivessem colocado os pés sobre aquelas águas, se eles não tivessem marchado em direção ao mar. Não tinha opção, não tinha escolha. Muitas vezes nós achamos que podemos lutar, mas não temos escolha. Nós temos que seguir, nós temos que marchar. E pensando dentro desses resumos que nós temos feito aqui. Então que Deus nos ajude a não querer escolher aquilo que Deus já escolheu para nós fazermos. O que nós temos que fazer é obedecer. O que nos cabe é obedecer. Não questionar aquilo que Deus já predeterminou para nós fazermos aqui neste mundo. Que Deus nos abençoe.